Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já chegamos mais uma vez com vontade de informar. A mesma vontade de todos os dias, o mesmo desejo, mantê-lo informado sobre os factos sociais em toda a extensão do território nacional. E gostamos de falar desta extensão aqui. 1.246.700 km². Nós estamos lá onde você está. Hoje, na segunda edição do programa Mais Social da televisão angolana, nós trazemos mais uma vez várias histórias. Vamos contar a história relativa à vandalização de bens públicos. Desta vez, a velha história de vandalização rendeu 2 vítimas na CAOP. Na CAOP A e CAOP B. Na CAOP A, um jovem de 37 anos que tentou vandalizar uma cabine elétrica morreu eletrocutado. Na B, um jovem de 34 anos que tentou a façanha ficou gravemente ferido e agora está detido. O programa Mais Social da televisão angolana começa agora. E hoje começamos de forma diferente. Não vamos espreitar o trânsito na capital do país, mas vamos ver como tem estado ou qual tem sido a preocupação da Polícia Nacional em relação ao trânsito a nível da província do Huambo. Preocupada com o grande número de acidentes que vão ocorrendo naquela província, a Polícia Nacional saiu à rua. Está a trabalhar com automobilistas e transeuntes, no sentido de apelar melhor comportamento na via pública. Acompanhe a reportagem. A campanha de educação rodoviária promovida pela Polícia Nacional começou de frente às instalações da Delegação do Interior, onde os agentes reguladores de trânsito interpelavam viaturas e distribuíam algumas cartilhas aos automobilistas e não só. Algumas instruções ou algumas informações úteis para observar no dia a dia. Então gostaríamos de lhe ofertar. Não se importa receber? Não vou receber. Tá bom. Então, muito obrigado. Boa viagem. E que tudo corra bem. Tá bom. Obrigado. A mesma estendeu-se igualmente às vias do Mercado Municipal da Cidade Baixa, ex-Revolução de Outubro e Rua do Comércio. Apelo a todo condutor que tenha um cuidado na estrada e que tenha assim uma condução moderada. Para além de viaturas, os mototaxistas também não passaram despercebidos pelos agentes reguladores de trânsito. Deram-me um folheto que se trata mesmo sobre o cuidado. O cuidado e para apelar também os outros que ainda não passaram nessa, né? De fato eu tenho que cumprir. A Polícia Nacional no Huambo redobra a campanha de educação rodoviária. Está aí. Campanha de educação rodoviária. Afinal de contas, todos nós somos parte deste problema. Os acidentes na via pública estão em total dependência de 2 elementos: automobilistas, aqueles que vão ao volante, e também peões. Se todos fizermos a nossa parte, indubitavelmente os números na sinistralidade rodoviária caem. Todos devemos fazer a nossa parte. Devemos todos fazer a nossa parte. Onde estivermos, em qualquer ponto do país. É a nossa máxima aqui, é a abordagem de todos os dias no Ecos e Factos. Um programa que só vos quer bem. Aí em casa, avisamos de forma constante. Mamás, papás, que têm sobrinhos, avós, que têm netos. Por favor, reúnam a família que o Ecos e Factos começou. Estão aqui conselhos úteis, conselhos para a vida em sociedade, para a vida no lar e, é claro, no trânsito.
Este trânsito que é informação de todos os dias aqui no Ecos e Factos. Já está aqui comigo o professor Júlio Quental, ele que é meu convidado todos os dias na abertura deste programa. Professor, muito bem-vindo. É um prazer imensurável estar aqui e servir este nosso povo. Sabemos que os sinistros rodoviários são a primeira causa de morte não patológica neste país. Então, é nosso dever participar de forma proativa para que se inverta o quadro. Tem havido aquela narrativa de que é a segunda maior causa de morte. É a contar do paludismo. Todavia, é a primeira não patológica, já que o paludismo é patológico. É patológico, pois. Então, a mudança, a inversão de comportamentos pode fazer com que os sinistros reduzam e que as consequências daí resultantes também diminuam. A Polícia Nacional tem estado a desenvolver uma série de atividades pelo país relacionadas à mobilização de pessoas no comportamento assertivo na via pública. É a polícia mais preocupada do que o próprio cidadão, o lesado no caso. Correto. Pronto, a polícia, ela não é o seu escopo promover ações educativas ou de sensibilização. Não é esse o seu escopo. O seu escopo é fiscalizar. Mas preocupada com os números acentuados, ela também passou a ter esse comportamento, isto é, levando informação, disseminando informação relativa à forma comportamental que pode inverter o quadro. E felizmente tem-se saído bem. Todavia há alguma resistência. Nós sabemos que o ser humano desenvolve resistência a mudanças. Tem havido alguma resistência, mas ainda assim a Polícia Nacional, no caso específico a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, tem promovido um conjunto de ações para então sensibilizar as pessoas da forma adequada em estar. Mas hoje, diria essa feca que já passamos da fase da sensibilização. É fundamental que passemos para a fase coerciva. E há aqui uma nota que eu gostaria de fazer para os nossos agentes de trânsito. A postura que têm tido naquela convivência, naquela forma cavaqueira de interagir com os lotadores, está a tirar credibilidade e autoridade da polícia, certo? Porque vemos no Golfo 12 e outros pontos, certo? Em que temos o lotador, que esta figura está errada a nível do código de estrada. Eles aparecem para perturbar o trânsito e veremos hoje. Professor, nada a ver com uma polícia mais amiga, mais próxima do cidadão? Não. Quer dizer, a amizade, certo? A relação de proximidade é uma coisa, certo? A permissão descarada de ilícitos é que é outra, porque repara, o Polícia de Trânsito está no espaço rodoviário a cumprir uma tarefa que lhe foi delegada pelo Estado, certo? O Decreto Presidencial 152 que vem se debruçar sobre o Estatuto Orgânico da Polícia Nacional, vem definir tarefas. E uma das tarefas é atribuída à Polícia de Trânsito, certo? Que é fiscalizar o cumprimento das normas. E ela tem que estar no espaço rodoviário. Então, esta figura do lotador, o lotador não foi instituído, certo? É uma figura que não deve existir no espaço rodoviário. Ora, quando este indivíduo vem desenvolver a sua atividade na proximidade de alguém com autoridade, que foi delegada pelo Estado, isso é mau. E já começa a ver nas redes sociais, certo? Uma banalização dessa relação que até pode ser promíscua. Aqui, quem detém autoridade deve chamar, portanto, esses agentes e dizer, meus caros amigos, vocês quando estiverem uniformizados no espaço público, a vossa função é específica, certo? Vocês são uma extensão do Estado, com uma função específica. Aquela figura que ali se encontra não deve partilhar o mesmo espaço consigo. Espreitamos o Ambo, agora vamos para a província do Zaire. Com a mesma preocupação, a Polícia Nacional também saiu à rua. Imaginem vocês, em apenas 3 meses, nas estradas do Zaire, foram 25 mortes. O número de feridos chegou a 249. Acompanhe a reportagem. Circulam por todos os lados da cidade e o número cresce dia após dia. São mototaxistas. Estima-se que ultrapassam os mais de 5.000 aqui na província do Zaire.
Há muito que a Polícia Nacional tem apontado o dedo a estes homens como os principais incumpridores das regras do Código de Estrada. António Miguel é um dos poucos taxistas que mostrou-nos que está informado e exerce atividade com prudência. Há certas pessoas que não sabem como entrar, como sair, como conduzir, respeitar as passadeiras. Isso está a nos dificultar muito. Boa parte de nós ainda não temos a formação em que qualquer trabalho na vida requer experiência. A falta de licença de condução, uso de capacete, superlotação e outros estão na base de vários acidentes de viação. Em 3 meses, 25 pessoas perderam a vida em consequência de 206 acidentes de viação em toda a província. São números que refletem nas estatísticas do Banco de Urgência do Hospital Provincial do Zaire. Diariamente, nós temos aí uma média de 15 ou 20 casos de acidentes e principalmente acidentes de moto. Nós temos tido muitos casos com acidente de moto. A maior parte dos acidentes são causados por colisão entre motociclos. A Associação dos Motoqueiros Transportadores de Angola está preocupada, por isso reuniu os seus associados para apelar mais uma vez à importância e o respeito ao Código de Estrada. Todos somos unânimes de que o índice de acidente não tem tendência a baixar, muito pelo contrário, tem subido. É uma preocupação porque são vidas humanas e nós, por isso é que nós estamos a fazer esse levantamento a nível dos municípios para constatarem logo qual é o grau da funcionalidade, da interação entre o governo e a associação. Por outro lado, a Motrang quer que todos estejam inscritos na Segurança Social e efetuem pagamento de impostos. Logo, se ele não fizer o registro a partir da aviação e trânsito, vai ser difícil ele estar registrado na AGT. Não registrado na AGT, é claro que ele fica difícil pagar os impostos. E nós fizemos aqui a nível da província um balanço de muito dinheiro. Nós estamos a falar aqui em volta de 14, 15, 20 milhões de coisas. Então, não é só a perca do próprio mototaxista. E depois não só também. Se não houver esse casamento com a aviação e trânsito, fica difícil nós organizarmos. Por isso é que existe, estamos sempre aqui a voltar no mesmo sítio, existe o POP para ordenamento do trânsito. Começa logo nesse projeto. Os municípios de Mbanza Congo, Soio e Tomboco lideram as estatísticas. Por isso, a Motrang vai promover igualmente ações de formação sobre o Código de Estrada nestas circunscrições. Afinal de contas, a Motrang, a nível do Zaire, está igualmente preocupada com o número crescente de mototaxistas envolvidos em acidentes, professor. Não são poucos. Não são. Portanto, a Motrang e todos esses parceiros sociais do Estado deviam ser um pouco mais proativos. Eu acredito que são muito reativos. Este processo de fiscalização dos seus associados, certo? E comunicar até o Estado quais aqueles que se furtam, certo? A esse processo de fiscalização. Devia ser da sua responsabilidade, devia ser o seu escopo. Porque também eles têm aqui uma meia-culpa. Eu, por exemplo, Safeca, não sou apologista, embora haja problemas de emprego, não sou apologista da atribuição de licenças de condução de veículos a motor a quem não esteja habilitado que é para o fazer. Meu amigo, quer ser mototaxista, tudo muito bem. Mas a norma estabelece as regras. O artigo 119 do Código de Estrada, que dispõe de uma norma remissiva que nos leva para o Decreto Presidencial 203/16 de 29 de setembro, estabelece, tipifica os requisitos para que o indivíduo se habilite a condutor. E um deles é passar pela escola de condução. A autopropositura que o Decreto-Lei 39.672, de 20 de maio de 1954, que esteve a reger a circulação rodoviária até 2008, cessou com a autopropositura, certo? O artigo 119 retirou. Quer dizer que as pessoas têm que ir para uma escola de condução, fazer o aprendizado, sujeitar-se a um exame e depois de se considerar apto, aí sim pode conduzir. Pode conduzir. E é exatamente isso que vamos ver agora.
espreitar o trânsito nos diferentes pontos da capital do país e perceber que tipo de condução está a ser feita a esta hora, em tempo real, nas diferentes vias da capital do país. Hotel Sunset. Professor, aqui o que é que temos? Como é que estamos? Nas últimas semanas tenho estado satisfeito com o comportamento dos condutores nesta zona. Porque a esta hora, em razão da azáfama de se querer voltar para casa, certo? Ainda assim, os condutores estão perfilados, um atrás do outro. O trânsito está condensado? Está. Mas há observância das normas previstas pelo Código e então não há algazarra. E é isso que se pretende. Não há aqui malabarista a tentar furar. Há aqui este mototaxista ou motociclista que, pronto, já tentou fazer. Há aqui uma nota. Este indivíduo iniciou a marcha, esteve há bocado ali estacionado, imobilizou a marcha, iniciou a marcha sem ligar o pisca. Sem ligar o pisca, o Código de Estrada diz que a execução de manobras devem ser precedidas dos respectivos sinais e fazem-se com os indicadores de mudança de direção, que são os piscas. No Hotel Sunset, nada a registrar. Vamos seguir para outro ponto da capital do país e mais uma via aqui apresentada em tempo real pelo CISP. Aqui já estamos então na estrada de Catete, professores. Deste ponto, o que é que pode ser visto? Repare, aqui está condensado. Certo. Depois da pedonal, está livre. Está livre. Por quê? Porque temos aquele azul e branco imobilizado onde? No meio da faixa de rodagem. Ele nem está à direita, Safeca. Ele está mesmo no meio. Quer dizer, aqui está condensado e na frente está aberto. Quer dizer que é o comportamento humano, Safeca. Se ele cumprir com a norma definida nos termos do artigo 48º e seguintes, que estabelece que a paragem e o estacionamento devem efetuar-se o mais à direita possível, não vai ocorrer aquilo. Parece-me que deve ter ocorrido algum sinistro que fez com que ele se imobilizasse. Mas temos um veículo vermelho, um branco e um azul e branco também imobilizados, o que vem estreitar a zona livre de circulação e só depois disso é que o trânsito flui. Sabe essa feca? O comportamento. E também este autocarro, este pesado, está mal imobilizado. Devia ser o mais à direita possível, porque o Código de Estrada assim o estabelece. Paragem de estacionamento o mais próximo possível das bermas e passeios. Agora, não sei o que está a fazer aqui. Isto é um cone? Sim, é um cone. Não sei por que está ali a fazer. É um indivíduo a tentar colocar aí um cone. Pois. É o que se pode ver na imagem. Estrada de Catete. Está a circulação algo complicada aqui, ao que tudo indica, deve ter havido uma pequena batida nas viaturas aqui neste ponto da capital do país, mas o trânsito faz-se com alguma normalidade. Agora, professor, vamos para o gráfico. Nosso gráfico. O que é que nos traz hoje, então, este gráfico pedagógico, professor? Safeca, preocupados com a segurança rodoviária, trouxemos hoje alguns elementos que vêm esclarecer as pessoas. Muita gente, às vezes, tem alguns comportamentos que não sabe que esses comportamentos têm tipicidade legal como ilícitos. E vamos começar com uma norma de duas. Qual? A norma estabelecida no número 2 do artigo 3º do Código de Estrada. O que ele diz? Diz que as pessoas não devem praticar atos que impeçam ou embaraçem o trânsito ou comprometam a segurança ou a comodidade dos utentes das vias. Repare que aqui o legislador diz às pessoas, não apenas às pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas, no caso das instituições, das empresas. Então vejamos aqui o primeiro caso. A venda sob o passeio. Viola essa norma? Viola. Por quê? Porque vem embaraçar o trânsito. Trânsito de quem? De peões. A circulação de peões também enquadram-se no trânsito. Compromete a segurança? Sim. Vai obrigar os peões a transitar aonde? Na faixa de rodagem. Vem afetar a comodidade? Sim, porque os peões são utentes da via e a presença de pessoas no passeio vem afetar a comodidade. O caso seguinte também é o mesmo. Venda na faixa de rodagem. Isto vem fazer o quê? Vem embaraçar o trânsito. Quando eu dizia agora, há pouquinho, falava sobre as pessoas jurídicas, o caso das instituições. Portanto, empresas como a EPAL, a EDEL e outras conexas, muitas vezes realizam trabalhos no espaço rodoviário, certo? Para que completem uma sua tarefa. Só que a demanda da lei dá a necessidade de quê?
da necessidade de reparar, de repor a condição de transitabilidade anterior à sua intervenção. A outra nota, o número 2 do artigo 11, número 11 do Código de Estrada, o que ele diz, Afeca? O condutor deve, durante a condução, abster-se da prática de quaisquer atos que sejam suscetíveis de prejudicar o exercício da condução com segurança. Temos aqui, esta imagem, um motociclista a transportar 1, 2, 3, 4 crianças. Pois. Isto compromete a segurança rodoviária. Temos aqui no outro caso o transporte regular de passageiros, certo? Portanto, também enquadra-se na norma do número 2 do artigo 11º. O atravessamento irregular aqui, temos a pedonal ali por cima e o atravessamento embaixo da pedonal, também configura um ilícito nos termos do número 2 do artigo 11º. Este transporte também. E o penúltimo caso, temos os vidros polarizados. Vimos na sexta-feira que quando os vidros são polarizados em observância ao disposto no artigo 17º do Decreto Presidencial 185, certo? Vem retirar aquelas funções que são fundamentais para o exercício da condução. Qual? A visão cromática, a visão estereoscópica e a visão periférica. E vem prejudicar o exercício da condução com segurança. E por último, temos aquele caso que num veículo automóvel ligeiro de mercadorias vão ali pessoas amontoadas. Exatamente. Portanto, todos esses atos vem inferir o disposto nos termos do número 2 do artigo 3º e o disposto no número 2 do artigo 11º. Portanto, existem ferramentas legais, prerrogativas legais, para que as autoridades sancionem todos aqueles que cometam esses ilícitos. Todavia, nota-se aqui uma certa complacência, uma certa displicência na responsabilização de todos aqueles que cometam ilícitos rodoviários. Pois é, aí está. Notas aqui avançadas pelo professor Júlio Quental. E eu vou pedir que o professor fique um pouquinho mais, porque quero mostrar uma situação no Zango, que nos remete ao que o professor esteve aqui a falar há pouco. No Zango há um mercado, o Mercado Esperança. O Mercado Esperança foi construído há já alguns anos, mas está às moscas, completamente vazio. Lá só há capim. Apenas capim. O mercado tem dezenas de lojas, armazéns. Mas os cidadãos insistem em vender na via pública. Quem veio ao Zango sabe que no Zango Zero Vida Pacífica circula-se com alguma normalidade. À medida em que o número vai subindo, complicam-se as coisas. No 2 é complicado. No 3 não se fala. No 4, chapalama. Acompanhe a reportagem. O Mercado Esperança, localizado no Zango 4, em Luanda, continua à espera de vendedores. Foi implantado numa área de 54 hectares e está disponível há 10 anos. De lá para cá, registra-se apenas a presença de capim, para o desespero da administração do mercado e dos moradores da zona, que têm de percorrer longas distâncias para adquirir produtos básicos. Nós precisamos aqui que os armazéns abram, que o mercado esteja a funcionar, porque nós, para comprarmos a nossa comida, temos que ir lá mais para além. No Zango 1, Zango 3 é muito distante. E se o mercado estiver aqui a funcionar, as senhoras estiverem aqui a ocupar os seus lugares, é uma mais-valia para todos nós. Estima-se que o mercado tem a capacidade para albergar 38 mil vendedores e ainda possui 357 lojas e vários armazéns. Condições que motivam o reforço da sensibilização no seio dos vendedores ambulantes. Por isso, no último sábado, a administração do mercado promoveu uma campanha de sensibilização nas ruas do Zango. Eu vim ajudar a sensibilizar porque eu sou uma das vendedoras do Mercado Esperança
E visto que lá precisamos de mais vendedoras, então preferi vir mesmo ajudar, porque temos o mercado aí aberto para todas as vendedoras. Demonstrar nelas que a desordem não leva a lado nenhum, e até porque é um risco iminente para as suas vidas, é o atentado à saúde pública. 38 mil pessoas é uma estimativa que nós temos, tem lugares desde o setor de fardos, o setor do comércio interno, o setor dos diversos, cozinhas econômicas, então tem lugar para todo mundo. Então não se admite vermos esse cenário acontecer e ficar pura e simplesmente por aqui. Os automobilistas, conforme vêm, não têm uma mobilidade adequada. As próprias pessoas não têm lugar para passar e sem falar do cheiro nauseabundo que começa já a percorrer em todo lugar aqui dessa dimensão. A administração do mercado adianta também que tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com a administração do Distrito Urbano do Zango para a mudança do cenário, tendo em conta o programa de reordenamento do comércio em curso na capital. Que aperte mais no Distrito do Zango, que aperte mesmo com medidas coercivas para que de facto essas pessoas parem de desafiar o governo. O Mercado Esperança no Zango 4 em Luanda existe desde 2013. Desde 2013. Professor, viu as imagens? Vimos. Confirma aqui a falta de segurança na via pública. É o que falamos há bocadinho, Safeca. Portanto, e repara que nos termos do artigo 170 e 171 do Código de Estrada, a pessoa diz, mas o que é que a venda tem a ver? Não, tem a ver quando ela inviabiliza a circulação rodoviária, certo? Pois é, professor. E, portanto, isto é escopo da doutora Eucrésia e vai discorrer sobre esta matéria. Para lá que vamos. Doutor, muito obrigado por se ter feito presente para mais esta edição do Ecos e Factos, assim é que está correto. A TPE agradece. Disponha, Safeca, disponha. Nós estamos aqui para servir e, repara, bem servir. Muito obrigado. E é hora agora de pensarmos Luanda. A nossa capital está aqui conosco a toda a terça-feira, a doutora Alcrésia. Doutora Alcrésia, muito bem-vinda. Lucas Safeca, muito obrigada, uma vez mais. Sim, senhora. Doutora, acabamos de ver agora o Zango. De facto, Lucas, a imagem que acabamos de ver do Zango, de facto não dignifica. Pois. Por um lado, a inviabilidade do próprio trânsito e coloca, portanto, em risco a vida, portanto, daquelas vendedoras que, não obstante os vários apelos que são feitos, mas insistem que têm que vender próximo das paragens de táxi, que é, portanto, a cultura que foram adotando. Portanto, as administrações estão a trabalhar incessantemente para desconstruir, mas não estamos só na fase da sensibilização, já vamos também para a fase coerciva, porque, de facto, devemos responsabilizar, portanto, essa postura e esse mau comportamento. Portanto, tudo isto que se nos dá a ver aqui, portanto, as pessoas não estão na falta de sensibilização, estão sensibilizadas e que existem mercados, e nós temos estado a reportar aqui que existem lugares suficientes a nível da província de Luanda, que detém 168 mercados entre públicos e privados e uma capacidade de 130 mil lugares, estando apenas ocupadas 69 mil bancadas. Portanto, temos espaços suficientes para que as nossas irmãs possam fazer e levar a sua atividade com bastante segurança. Ok, antes mesmo de continuarmos com esta conversa, vamos ver a matéria que segue, que é uma gentileza do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo Provincial de Luanda. No âmbito do PRC, nós estamos a fazer aqui a limpeza aqui na Rua Brasileira. O cenário é... A matéria que acabou de ver, como já aqui dissemos, é uma gentileza do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo Provincial de Luanda. Doutora Alcrésia, este aqui é um lugar de que se fala muito ultimamente. Os traçados ferroviários estão grandemente prejudicados com a presença de lixo e de muita gente a vender aí. Seguramente, Lucas, é uma ação da qual muitos já falamos, que é a Rua Brasileira, que dá a passagem de nível, portanto, para o comboio. Isto está situado no distrito urbano de Viana, município de Viana. A ação que decorreu aqui, conforme vê, tivemos, portanto, a envolvência de, portanto, operadoras de limpeza, para também no âmbito
portanto, da higienização e dos trabalhos que devem ser feitos, portanto, a esta passagem de nível, fizeram a recolha de muitas toneladas de resíduos sólidos e houve também igualmente a sensibilização das senhoras que aí vendiam e foram, portanto, colocadas no mercado das Mangueirinhas em Viana com a capacidade de 1.600 lugares. Destacar também que nesta ação houve sensibilização dos mototaxistas, tanto no alinhamento do programa do POT, que é um programa também gizado pelo governo da província de Luanda, que visa, portanto, o ordenamento do trânsito. O lixo é, aliás, uma das grandes heranças, por assim dizer, dos espaços que são invadidos pela venda ilegal ou desordenada. Com certeza, com certeza. Então dizia que houve uma ação, portanto, conjunta, que é a ação do ordenamento do trânsito, que, portanto, visou sensibilizar os mototaxistas que também operam nesta via para, portanto, o seu trabalho com segurança e também sensibilizá-los para aderirem às salas de formação que as administrações, portanto, têm no âmbito da implementação deste programa. Esteve o professor Gílio Quental, portanto, a falar sobre a necessidade da atribuição da licença simplesmente àqueles que fazem uma formação e é nesse sentido e alinhado a esta perspectiva que também o programa, portanto, tem aberto em todos os municípios salas de formação e, por conseguinte, são gratuitas, bastando apenas que os mototaxistas se inscrevam para os períodos que têm disponível as aulas e possam frequentar durante o tempo que é necessário para estarem aptos e habilitados à condução segura. Portanto, os municípios têm estado a desenvolver esta ação e nós já estamos na terceira etapa da formação e, portanto, nos próximos programas podemos também trazer matérias aqui concretas das salas de formação e trazer o testemunho dos mototaxistas que têm estado envolvidos nesse programa. Portanto, para essa sensibilização, nós temos estado a contar com as associações, com a Motrang e também com as comissões de moradores e as igrejas que têm estado a disseminar a informação no sentido dos mototaxistas aderirem à formação e também poderem conduzir de forma segura. Portanto, ligado a isto, continuamos a sensibilização às nossas vendedoras para que não possam usar principalmente a linha férrea, por todos os motivos já conhecidos. Sabemos que é o espaço para a circulação única e exclusivamente do comboio, porém nós temos, portanto, por desobediência, configurando, portanto, uma contraordenação, constantemente as senhoras a ferirem aquele espaço como local preferencial para a venda. Estamos a trabalhar de forma da sensibilização, mas também usando o método coercivo, portanto, levando muitas delas mesmo a julgamento sumário, porque a autoridade do Estado, infelizmente, não pode estar na rua. Pois é, eu falei do lixo há instantes porque esta é a herança deixada nos espaços invadidos pelo comércio desordenado ou informal, né, desordenado, porque o Zango está a ser alvo disso mesmo. Nós mostramos há pouco tempo aqui uma matéria que dá conta de lixo já começar a ficar amontoado aí em algumas vias em que é feita a venda desordenada. Certo, Lucas, é quase que impossível que a administração possa, por via daquilo que são as suas atribuições, fazê-la com perfeição, com eficácia, com eficiência, quando temos, portanto, os espaços completamente acometidos por senhoras. Portanto, não é o local para se fazer a venda, colocam em perigo as suas vidas e depois temos, portanto, agregado a isso, uma quantidade de resíduos sólidos que ficam aí abandonadas e, portanto, não há tempo sequer das operadoras poderem fazer o seu trabalho com eficiência. Dali, continuarmos a reiterar de que o comércio deve ser feito sim, mas nos locais certos, que são os mercados, ou por outra via, em feiras, que as administrações também estão a promover, muito por conta da falsa ideia de que não há espaços, mas ainda assim abre-se um outro espaço de feiras itinerantes para que as pessoas possam de facto fazer e efetuar a sua atividade com bastante segurança. O Mercado Esperança, em que zona é que está, foi construído? O Mercado Esperança também portanto, está no Zango, no município de Viana, e foi construído em 2013, numa parceria público-privada. Precisamos de apurar melhor este dado, mas é um mercado de facto que pode ser perfeitamente portanto, utilizado e, conforme vemos, temos infraestruturas que o Estado, portanto, teve a fazer o seu investimento para que essas pessoas pudessem lá ficar. Continuamos a dizer que precisamos de continuar a ecoar a informação de que as senhoras não devem vender na rua. Há espaços suficientes para a venda, não pode ser na rua, não se admite que seja na rua, colocando em perigo de vida, portanto, sendo repetitivas as suas vidas.
Exatamente, doutora Lucrésia, é sempre um prazer enorme tê-la aqui para falar connosco sobre Luanda. O minuto que segue é vosso para que dê um recado aos nossos munícipes. Muito obrigada uma vez mais, Lucas Safeca, e o recado que vai para os nossos munícipes é na contínua sensibilização, portanto, dos nossos parceiros e que nós, portanto, muito agradecemos, dizer que precisamos de continuar a dialogar com as nossas irmãs vendedoras e os nossos vendedores, de que há espaços suficientes nos mercados, portanto, e o que nós queremos é que as nossas irmãs acolham de facto esta informação que o governo provincial tem estado muito pacientemente a passar. Há espaços e também estamos preocupados com a formalização da própria economia. Nós estamos preocupados, portanto, com as senhoras que estão a vender, que precisam de estar nos mercados, que é nos mercados que terão a oportunidade de estarem unidas em cooperativas e poderem beneficiar de qualquer outro instrumento legal que, portanto, o governo tem à sua disposição. Portanto, tenhamos sempre em aberto e temos as administrações como a porta de entrada para qualquer solicitação e estamos, portanto, disponíveis para atender as nossas irmãs e encaminhá-las para os mercados que ainda há muito espaço temos. Doutora Lucrésia, muito obrigado. A TPI agradece. Nós é que agradecemos uma vez mais pelo tempo que nos foi disponibilizado. Obrigada. Muito obrigado. Estamos no Benfica. Um incêndio de altas proporções tomou hoje um hotel, uma unidade hoteleira naquela circunscrição. Presume-se que um curto-circuito esteja na base deste incêndio que provocou danos materiais e financeiros. Acompanhe a reportagem. Foi por volta das 19 horas desta segunda-feira que o fogo começou a consumir esta parte do condomínio. Meu colega, ele saiu do edifício para baixo, então ali ele notou que há um dos da secretaria saírem fumo. Presumível causa é curto-circuito, ainda não está provado a real causa do mesmo incêndio, até porque há uma equipe que está a trabalhar a fim de apurarem o que é que se passa, na verdade, acerca do incêndio. Tinha a equipa é composta por bombeiro e também efetivos do Serviço de Investigação Criminal. Nem mesmo os moradores e o Corpo de Segurança conseguiram travar o fogo que consumiu o restaurante e a parte do parque de estacionamento. Tentamos acalmar aquele fumo que a gente viu. Depois, afinal, aquele fumo brandar e não deu êxito, porque lá dentro já tinha uma chama grande. O fogo intenso deixou as cinzas 7 viaturas, algumas top de gama. Naquele armazém tínhamos vários tipos de louças de grande valor, e aqui o economato. Temos aqui os carros de top de gama que são dos clientes e temos um carro que é nosso. O restaurante também estava com uma série de equipamento, todos os quadros de grande valor também, tudo perdemos. Não houve danos humanos, mas os prejuízos materiais estão por se calcular. Nós, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, aconselhamos aos empresários e não só a pautarem pela prevenção. Só a prevenção podemos então evitar situações que possam então perigar não só a vida dos cidadãos, como também os bens econômicos e não só. Até o momento da nossa reportagem, as causas do incêndio ainda não tinham sido apuradas. Venham para aqui agora. Aqueles que se dedicam a vandalizar bens públicos, venham para aqui. Venham para aqui agora. Na CAUP A e B, 2 indivíduos foram vítimas do seu próprio descuidado. Estes 2 indivíduos dedicavam-se a vandalizar sistemas elétricos. Mas desta vez, tudo deu errado. O primeiro é um tal de Lucas. Pelo menos é assim que foi identificado. O Lucas decidiu invadir uma cabine elétrica. Não sobreviveu. O segundo não teve a identidade revelada. Este ficou gravemente ferido e está detido. Acompanhe a reportagem.
Lucas Vunge, de 37 anos de idade, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira no interior do quintal. O cidadão supostamente vendeu uma parcela do seu terreno a um cidadão que posteriormente construiu esta cabine elétrica na circunscrição. Tomamos o conhecimento deste caso quando eram 6 horas, quando a minha filha ligou para mim, dizendo que o tio acabou de falecer. Em contrapartida, nós não sabíamos que foi eletrocutado, como foi uma pessoa que vivia de embriaguez, pensamos que talvez o álcool é que ele consumiu. Mas chegando no terreno, constatamos que a realidade é diferente. Lucas ficou quase transformado em cinzas depois de eletrocutado. A família lamenta a perda do seu ente querido. É triste. Numa situação daquilo, deverá ser vedar, pelo menos aqui. E ter também segurança. Numa mediação daqui, pode ver um maluco aqui, um miúdo, mexendo assim. É perigo para todos. Os danos que tivemos, roubaram-nos o cabo de cobre de aterramento, que é do próprio transformador da alvenaria, e também roubaram-nos o cabo de aterramento da linha da média lá do posto principal. E de vandalização não é tudo. Ainda no mesmo bairro, outro cidadão foi apanhado a vandalizar outro equipamento, deixando moradores privados à energia elétrica. Pode ser nossos filhos, como qualquer pessoa, nós vamos colaborar, que é para ver se nós entregamos eles para a justiça. Se pessoas com a luz, a pessoa não vive melhor, então essa pessoa com a luz está mal. Mas eu, dentro de mim, com a luz muito melhor, porque a quantidade é demais. Segundo o porta-voz da ente, Lauro Fortunato, os casos de vandalização a nível da província continuam a aumentar e criar danos avultados à empresa pública. Casos como estes que assistimos aqui na CAOP A, na CAOP B, assistimos no Quilamba, portanto, nós temos gastos muitos recursos. Só para ter ideia, em 2023, mais de 5 mil milhões de kwanzas ainda teve que utilizar para devolver, repor os equipamentos vandalizados. Um trabalho que a ente e a polícia continuam a fazer para estancar situações do género. Para além do vandalismo como tal, nós temos um outro fenômeno que tem estado a acontecer, que são os danos na rede. São derrubados quase todos os finais de semana postes de média tensão. Mais de 40 de Cabinda ao Cunene já foram derrubados e só em Luanda nós já estamos em mais de 19 postes de média tensão derrubados por automobilistas. As casas de pesagem têm sido um problema que se reflete na vandalização de bens públicos. A vandalização de bens públicos continua a ser um problema em Angola. Ainda vamos deixar de lado a vandalização e vamos falar então destes automobilistas que ao final de semana